Olá, bem-vinda, bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Prazer Carnal. O tema dessa entrevista hoje sempre é um tema muito interessante, mas hoje, com certeza, interessa a todos. Persuasão, a arte de convencer alguém. Na história, muitos mestres na arte do convencimento. Aristóteles, lá atrás, lá na Grécia Antiga, já falava da retórica e de argumentos persuasivos. Nós temos muitas personagens que ficaram famosas pelo poder persuasivo dos olhos ou da fala, como Rasputin, no final da corte dos Romanov, às vésperas da Revolução Russa. Os discursos de Winston Churchill, às vezes, eletrizavam a nação com sua potência persuasiva. O regime do apartheid na África do Sul caiu em parte porque Nelson Mandela, em meio à luta da população negra daquele país, usou argumentos muito convincentes, muito persuasivos. Amantes como Dom Juan passaram a literatura pela sua potência persuasiva também. Lady Macbeth, na obra de Shakespeare, convence o marido a cometer um assassinato através de apelos à sua hombridade e assim por diante. Para que você possa acompanhar este e todos os recursos que esse canal está oferecendo, claro, vamos aqui, dê o seu like, faça a sua inscrição e todas as pessoas que vão usar aqui os nossos recursos persuasivos, claro, farão para o bem. E a nossa entrevistada é uma mulher muito interessante, que tem muito conhecimento na área. Eu tive o privilégio de já estar com ela na televisão. Maite Carvalho é publicitária, professora de comunicação social da ESPM, atua como diretora de estratégia e negócio em uma das principais agências de publicidade dos Estados Unidos, onde ela mora. Foi eleita pela revista GQ, uma das 6 grandes mulheres líderes de startup do Brasil, conhecida na TV, vencedora de O Aprendiz, a versão brasileira do programa apresentado nos Estados Unidos, e autora de um livro que eu recomendo muito, realmente muito importante, um livro que é Persuasão, como usar a retórica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional. Um livro escrito pela Maite com muita clareza e muitos argumentos. Você vai ganhar muito se ler esse livro. Pelo título, você já pode concluir que a persuasão é algo que pode ser aprendido, desenvolvido e aprimorado. Bem, você quer fazer uma entrevista de emprego com sucesso? Você quer pedir um aumento? Você quer convencer alguém a casar? Você quer se fazer ouvir? A conversa com a Maite começa logo após a nossa vinheta que o Nelson vai rodar agora. Prazer Carnal. Maite, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Já tivemos a oportunidade de conversar, temos uma amiga em comum que faz seu prefácio, a grande Gabriela Prioli, maravilhosa. E a primeira pergunta, como eu faço para convencer as pessoas para se inscreverem no meu canal e chegar a 1 milhão de inscritos? Qual é o primeiro conselho que você me dá sobre isso? Muito bom, excelente pergunta. Professor, é uma honra estar aqui com você hoje. Sou muito fã da Gabi, sou muito fã do seu trabalho também. Eu começaria dizendo que, primeiro, a gente precisa entender quem é a sua audiência. E tem 4 formas que a gente pode convencer o pessoal que está assistindo aqui ao vídeo a se inscrever no canal. Uma delas é a provocação. É se a gente duvidasse da capacidade da nossa audiência de se inscrever no canal. Então, a gente diria mais ou menos assim: duvido você se inscrever aqui no canal, né, deixar o seu like, ativar o sininho. Aí a gente está questionando a capacidade do outro, né, do nosso interlocutor, de fazer algo que a gente quer. Mas a gente poderia intimidar a nossa audiência. Vamos dizer que o senhor tem uma postura mais autoritária e, de repente, você gostaria de dizer: olha, se você não se inscrever no canal, eu não gravo mais vídeo. E aí a gente está colocando uma condição de ameaça para o nosso interlocutor, ou seja, para a nossa audiência aqui. Mas, se você quisesse ficar um pouquinho mais alinhado, vamos assim dizer, com o espírito do tempo que a gente vive, que é um espírito de sedução, você poderia dizer: eu tenho certeza que você que assiste o nosso vídeo é tão inteligente, vai se inscrever no canal,
vai deixar o seu like, vai ativar o sininho, para que eu possa continuar gravando. Uma outra abordagem seria a última, vamos assim dizer, depois da provocação, da intimidação e da sedução, é a tentação. Ao invés de intimidar, ao invés de seduzir ou de provocar a competência da nossa audiência, a gente diria: quer que eu grave mais vídeos? Quer conteúdo novo toda semana? Então, se inscreva no canal. A gente coloca uma condição positiva, né? Essa é a tentação. Essas são as 4 formas, se a gente for analisar a semiótica greymasiana, né? Que a gente pode usar para persuadir alguém. Então, a gente pode agora, a partir de agora, começar a utilizar isso. Eu vejo muitos influenciadores digitais falando: se vocês não derem 1000 likes nessa foto, eu não gravo mais outro conteúdo para vocês. Se essa foto não tiver pelo menos 5.000 comentários, eu não vou mais postar o meu guarda-roupa para vocês. Enfim, aí eu falo: olha só, quanta gente intimidando. Por que vocês estão intimidando? Inclusive porque os influenciadores digitais, eles são persuasores digitais, vamos assim dizer, né? Porque persuadir é influenciar. Então, vamos assim dizer que todo dia a gente entra no Instagram, a gente entra nas redes sociais e estão persuadindo a gente a fazer alguma coisa, a comprar um curso, a dar um like, né, uma moeda social, a compartilhar, enfim, a gente começou essa metanarrativa pedindo para as pessoas se inscreverem. Então, de alguma forma, é uma tentativa de persuasão. É claro que eu pedi para a Maitê para ela dar uma aula da capacidade plena dela de ser persuasiva, não para você se inscrever. Mas, se você não se inscrever, eu não gravo mais. Ah, se inscreve aí, ou duvido que você tenha a capacidade de se inscrever. Mas também eu posso fazer aquela indiferença um pouco. Não, inscreva-se ou não, é seu livre-arbítrio. Eu estou aqui feliz e pleno, tanto faz. Mas excelentes as dicas iniciais da Maitê. Um bebê chora, Maitê. O bebê chora e aprende muito cedo que o choro é um argumento que move todos os adultos ao seu redor. Um bebê chorando é a primeira grande aprendizado de argumento, talvez não consciente ou retórico, mas de ação e reação. Há pessoas que nascem persuasivas, há pessoas que já são mais persuasivas do que outras. O bebê que não sabe se comunicar ainda, porque ainda vai desenvolver a capacidade cognitiva da fala, ele aprende com seu pai, com a sua mãe, né, com as pessoas ao seu redor. Então, a nossa própria fala, ela tem uma anterioridade no outro. É como se a matéria-prima que nos dessem, que são as palavras para a gente se comunicar, elas vieram de outra pessoa. E isso é muito louco, porque a gente começa a entender que a forma como a gente se comunica vem muito das dinâmicas que a gente conhece. Então, vamos dizer que uma pessoa que é estimulada na sua capacidade cognitiva a se comunicar, desde, enfim, primeira, segunda, terceira infância, e que tem um repertório biopsicossocial que valoriza esse tipo de comunicação, quanto mais estimulada ela for dentro na sua família, na sua escola, a dialogar, a pensar e trazer das suas ideias para a linguagem se comunicar, é apenas natural que ela vai desenvolvendo essa capacidade com o passar do tempo e meio que retroalimentando tudo isso. Então, se ela estuda num colégio Waldorf, que faz competição de declamação de poesia ou de debate, né? Nos Estados Unidos as pessoas têm esses campeonatos de public speaking que eles chamam, você vai lá e faz mais ou menos como, né, os gregos faziam, você vai numa praça pública, num contexto público e faz uma demonstração das suas ideias. E, então, depende muito do seu ambiente, eu diria, mais até do que de uma capacidade inata. Quanto mais estimulado você for para se comunicar, para debater, para contrapor, mais você vai desenvolvendo essa capacidade. Agora, vamos assim dizer, olha, Maite, eu estudei num colégio militar, minha família zero estimulava o diálogo, era só assim na base da intimidação, minhas ideias elas não eram muito, enfim, ouvidas, e eu cresci uma pessoa, vamos assim dizer, que eu me considero incapaz de ser persuasivo, ou de falar em público, ou de me comunicar com clareza. A partir do estudo da arte do bem falar, você pode desenvolver essa habilidade. Então, eu acredito, é claro, quanto antes você começar,
de um ponto de vista de cognição, melhor. Mas nunca é tarde para você aprender, nunca é tarde para você desenvolver, para você testar. E para começar testando, você não precisa chegar lá na apresentação de fim de ano da empresa, não precisa ser numa sustentação oral. Você pode começar no seu microcosmo, você pode começar no grupo do Zap, você pode começar nas suas redes sociais e vai testando a forma como você escreve, a forma como você fala, a forma como você se expressa mesmo. Então, sim, é possível aprender essa arte, e existem algumas formas mais técnicas mesmo e utilitárias que você pode utilizar para desenvolvê-la, para além do pensamento em si. O meu livro, por exemplo, ele é um livro how-to, ele é um livro utilitário, né? Ele tem a pretensão de alguma forma, trazer um conteúdo um pouco mais mastigado, vamos assim dizer, para quem tem essa dificuldade e quer, de repente, fazer uma apresentação persuasiva de vendas e quer negociar um salário melhor e quer passar numa entrevista de emprego. Então, em alguns capítulos eu vou dando essas ferramentas para que a pessoa se sinta preparada para o exercício da persuasão, né? Porque entre a teoria também e a prática, aí é como eu disse, a gente vai testando e vai vendo como que funciona. É muito importante você conhecer a sua audiência também, né? Nem sempre o que funciona com uma audiência funciona com a outra. Então, eu diria também, e a comunicação ela é uma troca, né? Entre emissor e receptor, enunciador e enunciatário, entre pessoas. Você fala e alguém te ouve. Então, muito do que o outro vai entender da sua mensagem também tem a ver com o repertório dele. Várias vezes eu já participei de dinâmicas onde as pessoas falavam para mim: nossa, eu adorei a forma como você explica, e outras pessoas falavam: eu não entendi nada do que você falou. Então, uma pessoa que é considerada didática ou não, depende muito mais do repertório da pessoa com quem está falando do que, muitas vezes, do que você diz, mas eu vejo no ruído uma oportunidade de aprendizado. Então, se você não conhece uma determinada palavra, conceito ou conteúdo, é uma chance que você tem de aprender e de crescer, né? Então, enfim, não sei se eu respondi a pergunta, mas sim, é possível aprender, é possível desenvolver. Respondeu e foi além. Eu estudei bastante, por vários fatores de formação, as regras aristotélicas da retórica. Meu pai foi meu primeiro professor utilizando Quintiliano para que a gente pudesse aprender retórica. Depois, muito depois, eu li, por exemplo, Schopenhauer, Como Vencer uma Discussão, mesmo não tendo razão ou não tendo argumentos sólidos. Mas quando os gregos falavam em persuasão e retórica, eles pensavam no exercício filosófico e jurídico, ou seja, a defesa de uma posição diante da Assembleia, da Eclésia, a defesa que os advogados tinham que fazer. Em Roma, o exercício de retórica, como Santo Agostinho, que foi professor de retórica em Roma, tinha um objetivo muito da vida do fórum, a vida pública, homens debatendo argumentos no Senado, como tão bem Shakespeare recupera ao fazer o discurso de Marco Antônio sobre o corpo de Júlio César, utilizando a figura da ironia, mas Brutus é um homem honrado, e assim por diante. Agora nós já falamos aqui em pedir aumento, nós já falamos em conversa na empresa, coisa que Aristóteles nunca imaginou, aumento, apresentação de final de ano, debates familiares. Anacrônico. Totalmente. Nós já pensamos em tudo isso, né? Bem, na verdade, a pergunta que eu queria fazer: existe uma arte persuasiva específica para a vida pessoal, mas que não funciona no trabalho? Ou eu treino a persuasão e apenas vou gradando de acordo com a plateia? Ou seja, existe uma arte persuasiva familiar do casal, entre amigos, como convencer amigos a ver o filme que eu quero, como convencer a minha empresa a seguir tal caminho. O persuasor é um só ou existe uma técnica para cada um desses campos? Depende muito da forma como a gente aborda. Se a gente está trazendo aqui, vamos dizer, a retórica aristotélica, como o senhor disse, ela tem essa vertente judicial, né, deliberativa, epidídica, vamos assim dizer, é, nesse contexto, ela diz muito mais a vida pública do que a esfera pessoal e a vida privada. Na vida privada, é claro que a gente pode utilizar desses recursos como o seu caráter, né, enquanto orador.
então vamos assim dizer, do seu ethos, aquilo que eu posso confiar nisso que essa pessoa está dizendo, eu acredito no que a Maitê está falando, no que o Leandro Carnal está falando, eu acredito no que meu pai, minha mãe, minha namorada, meu amigo diz, né? Qual que é o ethos dessa pessoa, que seria, por que eu devo acreditar nessa pessoa? Isso é inerente, tanto faz o contexto que você está. Acreditar no orador é o primeiro passo para você acreditar no discurso daquela pessoa. Então, se eu não compro o seu ethos, se eu não compro quem você é, dificilmente eu vou acreditar no que você está me dizendo, porque essas são as provas persuasivas, vamos assim dizer, né? A credibilidade do orador, a prova lógica em si, que é o dado em questão, e as paixões que você pode invocar num determinado discurso, né? As crianças que o senhor citou no começo da nossa interação, elas utilizam muito bem as paixões, elas sabem despertar um sentimento de misericórdia, elas sabem, né, enfim, desde a mais tenra idade, utilizar artifícios até mesmo falaciosos para conseguirem aquilo que elas querem, especialmente quando funciona, daí que elas vão repetir cada vez mais, já diria a psicologia comportamental. Então, aí esse é o terceiro passo, né? Para além da credibilidade do orador e a prova lógica, né, que é a razão em si, eu posso trabalhar também com as paixões. E essas paixões, elas podem ser, se a gente está falando de uma discussão no grupo do WhatsApp, e eu estou debatendo com um amigo meu que acredita que a Terra é plana, né? Uma retórica conspiratória, vamos assim dizer. E eu estou trazendo argumentos contra ele, de alguma forma eu posso encolerizar o meu adversário, vamos assim dizer. Eu desperto um tipo de paixão na outra pessoa e isso te ajuda a persuadir, mas aí você tem que escolher a emoção correta, né? Assim, nem sempre você vai utilizar qualquer tipo de emoção. Você pode ir para um discurso de calma, um outro de cólera, um outro de ira, enfim, mas sempre com parcimônia. Onde que eu diria que a gente deveria prestar atenção? Quando o uso dessas abordagens, ele é um padrão. Você intimidar uma vez ou outra, você seduzir uma vez ou outra, você ser passivo-agressivo uma vez ou outra, não é problemático no sentido de uma relação não saudável que você está estabelecendo com alguém. Agora, se você convive com um chefe, com um namorado, namorada, enfim, uma pessoa que te intimida o tempo todo, uma pessoa que tem um padrão nessa fala, que chega a ser um comportamento, usando a palavra da moda, tóxico, aí vale a pena você repensar a dinâmica dessa relação. Porque a gente, como a gente começou aqui falando, a gente só reproduz as dinâmicas que a gente conhece. Então, muitas vezes você teve uma mãe, né, uma mãe que te culpava por tudo, uma mãe que era passiva-agressiva. Você cresce e você vira aquela pessoa que fica, não, tudo bem, não, se você quer, não, se você acha que é bom, faz o que você quiser. E você reproduz esse comportamento. E aí, a partir do momento que você identifica, puxa, eu estou sendo passivo-agressivo com os outros, eu estou intimidando a todos no meu time, a minha família, o meu namorado. Você pode prestar atenção na forma como você se comunica, a fim de rever o seu comportamento mesmo, né? O ato, inclusive, terapêutico da confissão, vamos assim dizer, né, de narrar algo para um psicólogo, né, um psicanalista, parte muito disso. Ao narrar a história, você identifica esses padrões nessa fala, e aí você consegue assumir mais protagonismo, mais ousativa na forma como você se comunica para com os outros em primeiro lugar, para muito além de identificar como os outros se comunicam com você. Porque a forma como você está se comunicando pode estar desencadeando esse tipo de reação dos outros. Então, sim, você pode utilizar o seu caráter, o seu histórico de sucesso, ou as suas crenças, seu conjunto de valores para persuadir no seu microcosmo, na sua esfera privada, né, nas suas relações familiares, entre amigos. Você pode utilizar da prova lógica, né, e da razão, e você pode utilizar das paixões também. A questão é utilizar sempre com ética e com parcimônia, né? Para que a gente não faça um ganha-perde dessa comunicação. Durante muito tempo, inclusive, quando você fala na palavra persuasão, o que vem à cabeça são aqueles livros, né, dos anos 80, as armas da persuasão, eu vou manipular você, eu vou entrar na sua cabeça, eu vou fazer, enfim, você reproduzir alguma coisa que eu queira, mesmo que você não queira. Tenho minhas dúvidas com relação à capacidade da persuasão para isso. É claro, se você leva para um contexto de psicologia de massas, aí sim você consegue ver que esse fazer persuasivo, ele de fato consegue induzir e coagir as pessoas a tomarem determinadas atitudes. Numa relação individual,
a pessoa que faz isso de forma sistemática, aí já tem uma patologiazinha, né? Aí a gente está falando de um psicopata, de um sociopata, né? Procure o seu psiquiatra. Como eu tenho vício de professor, e eu levo em conta que talvez nosso público não tenha lido recentemente, nas últimas horas, a Retórica de Aristóteles, você utilizou a expressão epidídico, e eu vou só lembrar para o nosso público, essa é a minha função aqui, que Aristóteles distingue vários discursos. Quando você fala de virtude e vício, e o tempo dominante é o presente, você diz, segundo Aristóteles, um discurso epidídico que é axiomático, ou seja, ele fala de valores. Ele fala de valores compartilhados pelo grupo e, como tal, axiológico, ele se refere à unidade do grupo. Quando você fala o discurso deliberativo, seu objeto é o futuro. Quando você faz o discurso judicial, seu principal objeto é o passado, ainda que o próprio Aristóteles advirta que esses tempos podem se sobrepor. Então, quando você está falando de censura, valores, vícios, virtudes, então é um discurso epidídico. Vá que nem todo mundo tenha lido a Retórica nas últimas semanas e tenha que ser lembrado. Mas excelente a sua explicação, e eu queria perguntar uma coisa muito mais contemporânea, abandonando o nosso grande estagirito Aristóteles. Existe uma retórica diferente para ligação de vídeo? Uma retórica virtual diferente daquela retórica que Quintiliano chega a indicar os gestos que você deve utilizar com as mãos? Existe uma retórica diferente para o vídeo que não existe ao vivo, por exemplo? Mais do que uma retórica, uma performance, eu diria, inclusive. Partindo da premissa de que a gente não está no mesmo espaço, né, apesar de estarmos no mesmo tempo cronológico, e a gente, enfim, tem uma certa teatralidade, vamos assim dizer, nas conferências virtuais, né? Começa com: vocês conseguem ver a minha tela? Vocês conseguem me ouvir? Vocês estão vendo o meu slide, né? E aí você continua a sua interlocução. Mas brincadeiras à parte, eu acredito que a pandemia, que foi essa grande mudança, né, no nosso ser e estar, na forma como a gente trabalha, na forma como a gente se relaciona, enfim, e produz, ela fez com que a gente tivesse comunicações que a gente chama de assíncronas. E o que, que é isso? Que não estão necessariamente no mesmo tempo e espaço. Eu não estou mais na sala do meu chefe falando com ele assim: ah, eu queria saber se eu posso tirar férias na semana que vem. Eu não estou mais apresentando para um cliente, tentando fazer uma venda, olhando nos olhos dele, né? Eu estou através de uma tela, ela é uma comunicação, não é de humano para humano, ela é humano-máquina. E isso faz toda a diferença, porque a chance da gente ter ruídos num contexto como esse, ele é muito maior. Então, em tempos amorfos, vamos assim dizer, como esse que a gente vive, e inclusive onde a gente ainda está aprendendo essa etiqueta, vamos assim dizer, se é que existe, dessa comunicação virtual, eu daria uma dica para quem está nos assistindo de pensar que você está simplesmente falando com uma outra pessoa. Olhar para a câmera aqui do computador ou do celular e imaginar enxergar um ser humano. Se você tira essa camada de comunicação humano-máquina e traz para uma comunicação de humano para humano, ela fica muito mais fluida, ela fica muito mais natural, que é um pouco parecido com o exercício de você falar na televisão, né? Você olha para aquela câmera, aquele estúdio cheio de luzes e você tá olhando para aquela tela imaginando que você está falando com alguém que está sentado no sofá. Então, é um exercício de abstração que eu diria que a gente pode fazer no sentido do que a gente está falando, como prender a atenção da pessoa no que a gente está falando, porque se já é difícil capturar a atenção da nossa audiência numa reunião, numa apresentação presencial, virtual, então o desafio é ainda maior, porque a pessoa pode pegar o celular e ficar checando quem que mandou mensagem para ela, ficar pensando o que ela vai fazer depois. Enfim, né? Ela pode navegar na aba de fofocas do site e não prestar atenção em nada do que você está falando. Eu diria para que as pessoas fossem mais sintéticas, para que elas passassem os slides de uma forma mais rápida e que elas não entregassem a mensagem, né, o conteúdo para além da forma, num único slide ou já no começo, para que ela conseguisse prender a atenção.
da pessoa que está assistindo para pensar onde que ela vai chegar no final, qual é a conclusão que ela vai chegar no final disso tudo. Então, o arco narrativo, vamos assim dizer, dentro dessa comunicação que ela é virtual, ela tem um quesinho de ficção, eu diria. Eu tenho usado isso nas minhas apresentações no trabalho. Ao invés de entregar a mensagem já, esse é o objetivo de marketing que a gente vai fazer, eu vou criando um suspense, eu vou colocando um obstáculo, uma intenção, isso vai prendendo a atenção da audiência, para no final a gente passar o que a gente quer com isso. Porque é muito fácil a gente se perder e começar a mexer no celular ou abrir outras abas do navegador quando a gente está falando de uma comunicação que não é presencial, né? E eu diria também assim, ligue a câmera, esteja presente no aqui, no agora, né? Não vai ficar ali só de ouvinte. É muito frustrante. Eu dei aula, né, para minha turma da SPM online e eu pedia para os alunos, olha, por favor, liguem a câmera, eu gostaria muito de ver vocês enquanto eu tô falando aqui, porque dar aula para um monte de quadradinho preto é muito frustrante. De fato, eu também sinto isso, né? E como eu sei que você é muito capaz, eu vou sugerir 2 pequenos laboratórios persuasivos aqui. Suponha que você tivesse um dia, o que nunca vai acontecer, desempregada, e você vem até o RH da Karnal Corporation, que eu represento, e eu vou lhe perguntar uma coisa de entrevista de emprego. Eu vou perguntar, Maite, qual seria o principal defeito que nós devemos saber antes da hipótese de contratá-la? Qual é o seu principal defeito? Olha, o perfeccionismo. Clássica. O único defeito possível nas dinâmicas de RH é o perfeccionismo, né? Olha, brincadeiras à parte. Não, tem outro. Você pode dizer, eu sempre coloco a empresa acima da família, eu não consigo me livrar disso. Eu sou obcecado com o horário, eu nunca me atrasei, isso me custa muito pessoalmente. Tem vários defeitos que você pode. Ninguém bebe até cair, ninguém se droga, né? Ninguém é pedófilo, todos só têm defeitos profissionais desejáveis, né? Mas Eu saindo sou desse muito campo. centralizador. É, Olha, eu diria assim, tem uma estratégia aqui, tá? Tem uma pegadinha, professor, para se sair bem numa sinuca de bico como essa. Pesquisando, a gente falou no começo aqui sobre o ethos e a gente explicou que tem a ver com o conjunto, de valores e credibilidade, vamos assim dizer, da pessoa do orador. A gente pode pesquisar o ethos dessa empresa, vamos assim dizer. Vamos supor que a Karnal Corporations é uma startup, tá bom? Uma startup do Vale do Silício, que está fazendo uma tecnologia revolucionária. E aí eu estou lá na entrevista de emprego, eu pesquisei sobre o CEO, eu pesquisei sobre a cultura organizacional, missão, visão, valores, aquelas coisas todas que estão no site que ninguém lê, e eu peguei algumas palavras-chave ali. Eu vi, bom, como uma startup, né, como uma empresa de inovação, uma empresa que tem como vocação ser disruptiva com os modelos de negócio, eles são muito mais para o campo de um ethos inovador do que tradicional. Se a entrevista na Karnal Corporation fosse numa sucroalcooleira estatal de 50 anos de tradição, o ethos seria outro, seria uma empresa que preza pela tradição, que preza por processos, que tem um histórico, que está numa indústria do mercado real e não do mercado especulativo. Então aí eu começaria dizendo assim, pesquise a vibe, a pegada da empresa que você está fazendo a entrevista, porque o defeito que você vai trazer para a entrevista é justamente aquele que eles são capazes de tolerar, de acordo com o que é importante para essa empresa. Claro, sendo legítimo também, né? Você não vai inventar um negócio, porque depois você vai ser contratado, você não vai conseguir sustentar isso a longo prazo. Então, vamos assim dizer, na Karnal Corporations, onde eu estou fazendo a entrevista lá para essa startup, eu vou dizer que o meu defeito é eu não sei lidar bem com hierarquia, eu não sei lidar bem com burocracia, eu tenho uma dificuldade muito grande com processos, porque eu gosto muito de resolver as coisas com agilidade e com eficiência, e muitas vezes, muitos processos, muitas pessoas, muitas instâncias me frustram. Então, quando trabalhando em equipe, eu tenho essa dificuldade. Isso não vai ser visto como um defeito para a empresa. Eles vão olhar e falar, ótimo, porque o que a gente está buscando é muito mais essa atitude empreendedora, né, de resolver problemas, do que uma pessoa que tem que se adaptar dentro de um organograma
com 50 funcionários, até porque provavelmente vai trabalhar só você e o fundador da empresa e mais 2 pessoas. Agora, você jamais daria essa resposta se a gente estivesse fazendo uma entrevista para uma empresa que tem 50 anos de tradição, que tem um organograma onde tem o diretor 1, diretor 2, diretor 3, coordenador sênior, coordenador pleno, coordenador executivo. Se você responder que você não sabe lidar bem com hierarquia e com burocracia, você já está dando um tiro no pé. Então, essa resposta tem muito a ver, é claro, com as suas virtudes, e aí eu diria, se você é uma pessoa que de fato não sabe com isso, nem se inscreva para um processo seletivo de uma empresa como essa, porque aí não vai ser um ganha-ganha nem para você nem para a empresa. Mas se você identificar algo em você que tem a ver com os valores dessa empresa, procure trabalhar nesse campo, nessa resposta, cruzando, claro, com o seu propósito em comum. Você não vai nunca mentir, mas você pode levar para um lado ou para o outro. Mas isso tem muito a ver com a cultura organizacional da empresa que você está. Então, missão número 1, pesquisa a cultura organizacional. Lição número 2, o seu maior defeito é aquele que eles são capazes de tolerar, porque tem a ver com o espírito deles. Excelente. Então agora vamos continuar com o nosso laboratório. Eu só vou mudar de personalidade. Eu vou tirar o óculos vermelho, botar um óculos verde, um pouquinho, e eu vou assumir uma outra personalidade agora com um chapéu Panamá. Pronto, pronto. Adorei. Então nós estamos em outro ambiente. Você já está contratada há 10 anos e agora você, que conseguiu dizer um defeito aceitável, diz para outra pessoa, o gerente financeiro, que você quer um aumento de salário. Como você pediria a esse senhor de chapéu Panamá e óculos verde? Ou seja, um pouco inovador, mas um senhor. Muito bom. Bom, esse gerente financeiro, né, a gente tem que parar para pensar já também no escopo da vaga. A galera que trabalha na área de finanças, eles têm um compromisso grande com o retorno sobre o investimento, com o lucro, com, né, enfim, dimensões e ordens do que a gente fala do dinheiro mesmo, vamos assim dizer, né, do cascalho. Então, se você levar um discurso muito abstrato, muito abraça-árvore, muito kumbaya, não vai colar com essa galera. Você tem que levar um discurso que é orientado a dados, a números, porque senão você não vai gerar o que a gente chama de rapport. O que seria o rapport? Essa afinidade numa conversa onde a pessoa fala, eu entendo o que ela quer dizer e ela me entende. É como, enfim, um encontro. Então, eu começaria dando essa dica: oriente o seu discurso pautado para os dados, né? E eu traria um estudo de caso, professor. Eu colocaria assim: tudo bom, gerente financeiro do chapéu Panamá e dos óculos verdes, muito descolado. Nesse último ano, eu já estou na empresa há 10 anos, entrei aqui como estagiária, né? Depois passei para analista, coordenadora, subi toda a escada corporativa e hoje estou aqui como gerente. Eu relembraria o meu ethos também, o meu histórico com a empresa, para começar falando: olha, eu não estou aqui há pouco tempo, e se fosse o caso, eu estou aqui há 1 ano, eu estou aqui há 2 anos, você coloca esse delta T aí de quanto tempo você já está nessa troca. E eu relembraria o seguinte, que nessa jornada e nessa trajetória, as contribuições que eu fiz para essa empresa alcançar os objetivos dela e o quão alinhadas elas estavam com a missão da empresa. Então, vamos assim dizer que essa empresa tinha como objetivo lançar uma nova unidade de negócio, migrar de produtos para serviços e criar um produto digital no último ano. E eu fui responsável, de uma forma direta ou indireta, por essa transformação. Eu montaria um estudo de caso. Todas as vezes que eu negociei salário, promoção, ou até entrevista de emprego, eu montava um estudo de caso. E eu mostrava. Então, se fosse uma entrevista de emprego, eu levava assim: olha, na última empresa que eu trabalhei, ou na minha própria empresa, eu utilizei essa metodologia e a gente cresceu 50% ao ano. Agora, se é um caso da empresa que você trabalha, monta um estudo de caso mostrando como a sua contribuição com método, com processo, com fornecedores que você trouxe, com a forma como você fez a gestão da sua equipe e oxigenou a cultura organizacional alinhada ao que eles querem, também contribuiu para isso. E nesse estudo de caso, você quantifica resultado. Então, o método que você implementou de fazer reunião em pé e não sentada trouxe uma eficiência de 50% para esse último trimestre. O método que você implementou, X, eu traria
dados tangíveis a partir das ações que eu promovi e, inclusive, de comportamento também, se esse for um desafio da empresa. Tem muita empresa que passa por fusão e aquisição, eles precisam implementar a cultura da empresa que comprou agora. Então, isso é um desafio da empresa também. Eu listaria tudo que eu contribuí de todos os desafios. Como que eu vou saber o desafio da minha empresa? Olha, se você trabalha lá, você deveria saber, mas vamos supor que você não saiba. Se for uma empresa pública listada, você pode baixar os relatórios online e ver o que é importante para os acionistas. Você vai de trás para frente, você pega aquelas palavras-chave e constrói o seu discurso a partir dali. E sempre pensando, e aqui é uma dica meio coach, tá, professor? Não tá no retórica, não tá em lugar nenhum. Isso aqui é bem do Mojo ali, de como que você negocia. Esteja preparado para sair da mesa. É muito importante quando você estiver negociando aumento ou uma entrevista de emprego, você está preparado para sair da mesa. Você fala assim, isso é o que funciona para mim. E se não chegarmos no que eu quero, eu posso sair a qualquer momento. Eu estou pensando se eu vou aceitar essa proposta de trabalho, porque eu tenho essa e tenho mais outras 3 para aceitar. Eu estou pensando se faz sentido para minha carreira continuar nesse emprego, porque se vocês não me oferecerem o que eu busco para o meu desenvolvimento pessoal, eu vou buscar outras oportunidades. É como se você subvertesse. Você não está falando assim, ai, tomara que ele goste de mim e me contrate, tomara que ele veja valor em mim e me promova. Se essa pessoa não vê o meu potencial, o meu valor, eu tô fora. Eu espero que eu goste deles e não o contrário. Essa é uma mentalidade que eu tento aplicar quando eu estiver fazendo. É claro, você não vai ficar lá egóico, narcisista, megalomaníaco, né? Uma primadona negociando tudo, mas dentro das suas capacidades e habilidades e do contexto, porque também a gente tem que pagar o boleto, reformar o banheiro, então às vezes nem sempre a gente vai conseguir ficar, né, nesse poker face. Mas você tem que se valorizar, você tem que mostrar para essa empresa que você é um ativo muito importante. Então, se você não se valoriza, dificilmente o outro vai reconhecer isso em você. Ótimo, agora eu vou voltar a uma outra personalidade, pronto. Eu sou hoje múltiplas personalidades. E nós falamos de entrevistas, falamos de retórica. Hoje tem muito destaque a questão dos influenciadores digitais, que afinal recebem produtos e dinheiro para convencerem o público de que serviços, produtos são confiáveis. Você saberia dizer, assim, na sua percepção, quem são bons exemplos de influenciadores e quais são as características dessa nova arte da retórica persuasiva, que é a internet, o vídeo, a fala, o post e assim por diante? Demais. Adoro, inclusive, o tema do meu mestrado. Quando a gente para pensar que os influenciadores digitais são as novas celebridades, vamos assim dizer, então se a gente pensa na comunicação em massa, quando ela surgiu, e a gente tinha o rádio, a gente tinha a TV, a gente tinha a revista, olha que vintage, e a gente via lá a atriz da novela das 8 divulgando a caneta, a gente falava, nossa, né, se a Xuxa usa o Monange, se a pode falar marca, enfim, se essa pessoa usa esse produto, se essa celebridade está endossando esse sabão em pó, é porque ele é bom, porque o que a gente estava inferindo nesse, né, nesse encadeamento de pensamento é de que se ela está emprestando a credibilidade dela, tudo que ela representa, né, todo esse efeito de halo que ela tem para esse produto, logo, esse produto é bom. Quando a gente vem para um contexto onde a distribuição do conteúdo, da publicidade mesmo, tá? Sai da revista, sai do anúncio de 30 segundos, ela sai do espaço publicitário, né, do break comercial, porque na TV e no jornal você tem um enunciado. O apresentador vira e fala: voltamos já já, vamos para o intervalo comercial. E aí a audiência tem uma claquete lá. Ah, tá bom. Agora é a hora da publicidade, depois a gente volta para o conteúdo. E aí você tem lá 5, 6 peças de 30 segundos que estão tentando te vender algum produto ou serviço e você volta para o conteúdo. Na minha cabeça, eu tenho uma separação clara entre o que é propaganda, entre o que é conteúdo de prestação de serviço, de informação ou entretenimento. Quando a gente tem o fenômeno das redes sociais e o consumo desse conteúdo através das plataformas digitais,
eu não tenho mais essa separação de uma forma muito explícita, a não ser quando eu tenho aqueles anúncios que vão aparecer provavelmente no meio desse vídeo aqui, enquanto a gente fala. E aí você vai provavelmente pular esse anúncio. Eu posso dizer, como publicitária, eu pulo todos os anúncios, mas enfim. No contexto, então assim dizer, do Instagram, ou do próprio Facebook, você consome isso de uma forma integrada editorialmente ao conteúdo de quem produz. Ou seja, eu não tenho, muitas vezes, a sinalização de que aquilo é uma publicidade. Por isso que existem tantos debates entre CONAR e entre essas práticas sobre você sinalizar o que é publicidade e o que não é. Porque agora, se eu estou seguindo algum influenciador e ele não sinaliza no feed dele que aquele produto que ele está promovendo uma empresa pagou para ele e está colocando aquilo como um espaço publicitário, eu posso acreditar que de alguma forma ele realmente consome esse produto. E aí o ethos e a credibilidade dessa pessoa não sinalizadas, elas têm um efeito em quem consome essa mensagem completamente diferente. Então, o influenciador digital, hoje, entendendo que ele próprio é meio e mensagem, de alguma forma, ele tem uma responsabilidade muito grande no discurso dele. Por isso que esse casamento entre a publicidade e o conteúdo nas plataformas, ou seja, não nos publishers, porque na plataforma a gente não tem uma equipe editorial, não tem a equipe de jornalismo do Instagram, não tem a equipe de jornalismo do YouTube. É a gente que produz o próprio conteúdo. Então, a responsabilidade do conteúdo, da publicidade, ela é toda terceirizada para o próprio produtor, que também é usuário. Olha que loucura, a gente produz e consome, né? É o que eles chamam de prosumer, produtor e consumidor. Então, no meio desse nó emaranhado, eu diria que o influenciador tem a responsabilidade de sinalizar o que é uma comunicação persuasiva publicitária e o que não for, tudo bem, ele só posta o conteúdo dele, mas é muito importante que ele sinalize, porque no processo de recepção dessa mensagem, muitas pessoas não vão saber distinguir. Mas esse tema é polêmico, viu, professor? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, tem gente que acha que isso é a gente se adaptando a novas formas de consumir, mas eu adicionaria uma outra polêmica nesse tema, já que a gente entrou nele. Nessa persuasão do influenciador e das plataformas, tem uma outra camada que não existia quando a galera começou a estudar essa arte lá atrás, que é o algoritmo. Porque o algoritmo sabe para onde você quer viajar nas férias sem você ter falado. O algoritmo sabe quando você sonha à noite, em quem você pensa, baseado nas buscas do seu Google. Então, quando o algoritmo consegue utilizar dados e metadados sobre você para te persuadir, qual é o limite ético disso? Porque não é que eu estou conhecendo o meu interlocutor baseado nas informações que ele me dá, é baseado nas informações que ele não me dá. Então, o quanto a gente é manipulado e de alguma forma está dentro de um limite ético e o quanto isso já passa a ser perverso, vamos assim dizer. Mas aí também pano para manga, o tempo vai dizer. Você tocou num ponto muito importante, talvez pudesse ser a nossa última reflexão, porque isso é tratado na filosofia, é um pouco tratado também na ética da propaganda, mas qual é o limite da arte do convencimento, né? A gente vê pessoas de 25 anos fazendo propaganda de creme de anti-idade. Nós vemos super bem-sucedidas modelos internacionais fazendo propagandas de produtos que, evidentemente, elas não usam, não é o perfil delas. Então, mas não é só a questão da propaganda. Qual é a barreira da persuasão? E vale tudo na arte de convencer. É dizer, existe um campo que a gente pode dizer daqui não passa. Acho que a gente poderia encerrar com essa reflexão sobre persuasão e ética, já que Aristóteles escreveu tanto a retórica quanto o livro Ética Nicômaco, a gente pode pensar nisso, aristotelicamente. Qual é o limite ético da persuasão? Excelente. Inclusive, é uma pergunta que o próprio também, de alguma forma, se dedicou a fazer. Se você parar para pensar que
antes dele era meio vale tudo, né? O que importava era o aplauso, né? Era muito mais o estilo e da entrega e você fazer o sucesso e persuadir do que em como você o faria em si. E ele, de alguma forma, corrige isso com a contribuição dele dentro do campo da retórica. Eu acredito no seguinte, tá? Assim como toda a ciência humana, é muito difícil você dizer, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Eu diria o seguinte, é perverso? Se é perverso, não vale. Não pode, assim, dedo no olho, não pode puxar o cabelo, entendeu? Por isso que eu, pelo menos, me dedico a estudar e a pensar isso para muito mais do exercício da prática. Então, eu diria que a partir do momento que não é um ganha-ganha, a partir do momento que é perverso, a partir do momento que você tem uma agenda e um projeto de aniquilamento do outro, não é válido. A partir do momento que eu estou utilizando de uma informação falaciosa, que não procede, que eu estou dizendo que essa determinada pessoa conseguiu esse tipo de resultado tomando um chá que emagrece, não porque ela fez lipoaspiração, eu também pediria cuidado. Eu acho que tem formas de você comunicar. E aí não significa que a pessoa não vai mais poder fazer a propaganda desse chá emagrecedor. A questão é o discurso, é a fala, é a maneira como você comunica. Então, eu acredito que qualquer discurso que seja muito o que a gente chama falsa dicotomia, né? Que é essa falácia de você dizer, se você não é isso, você é aquilo. Ame ou deixo, quem não está comigo está contra mim. Todo tipo de abordagem nesse sentido, ela já começa a ser uma abordagem perigosa no quesito da forma de persuadir, muito mais próxima de uma coação do que do respeito pelo seu interlocutor, de considerar que é um ser humano ali com você, né? Então, eu diria, se é perverso, não é válido. E aí a gente pode, enfim, ter critérios inúmeros para dizer se isso é perverso, se isso não é, mas respeitando a humanidade né, do nosso interlocutor e a nossa agenda para com ele, entendendo quais são os benefícios dessa troca, porque a comunicação ela é uma troca, se ela for muito ganha-perde, ela é perversa. E aí não faz sentido. Esse é um exercício que eu diria, assim, você está querendo persuadir essa pessoa de algo somente pelo benefício próprio, e essa pessoa vai perder algo com isso, ou ela também ganha. O que ela ganha? É nesse exercício de encontrar o ganha-ganha que a gente tem uma comunicação mais saudável e ética. Que ótimo, Maite. Eu espero que tenha sido tão bom para o nosso público quanto foi para mim, que a gente possa pensar, refletir sobre a eficácia, a ética, o processo estrutural da elaboração de argumentos, do debate, para que a gente tenha uma sociedade com mais clareza de comunicação, com mais clareza de objetivos, e eu peço realmente que você se inscreva por ameaça, sedução, desafio, pressão, quaisquer dos argumentos, e agradeço muito, Maite, pela segunda vez que nós conversamos. Recomendo de novo o livro, que você possa aprender, que você viu que a Maite domina e domina bem essa arte de estudar argumentos e persuasão. Isso é muito bom para a vida prática, profissional e pessoal, não para enganar alguém, mas para que a gente se comunique com clareza, cada vez com mais clareza sobre aquilo que eu quero, que eu não quero, os limites que eu coloco, os limites que os outros me colocam também. Então, muito obrigado, Maite, muito obrigado por essa oportunidade, e você continua aqui no canal Prazer Carnal, toda semana, com muitas boas colocações para você concordar, discordar, aprofundar, transformar a sua vida, pensar, usar o seu livre-arbítrio. Muito obrigado e até daqui a pouco com mais um vídeo para fazer todos nós pensarmos. Até logo. Prazer Carnal.